Nesse trimestre estamos estudando lições da carta do apóstolo Pedro. E esta é uma carta que vem apresentando situações muito práticas do nosso dia a dia. Já vimos em lições anteriores situações bem comuns, situações do nosso cotidiano, dos nossos relacionamentos nas mais diversas esferas que precisam ser trabalhados, que precisam ser moldados de acordo com a vontade de Deus. É claro que a lição não nos apresenta apenas um desafio, apenas uma meta a ser atingida, mas a lição também tem nos apresentado o caminho pelo qual nós podemos alcançar esta vida de santidade, essa vida diferente que nos é proposto a partir daquilo que o apóstolo Pedro registrou na sua carta à igreja do seu tempo, mas que também tem muito a dizer ou tudo a ver com a igreja nesses últimos dias também. Chegamos à sexta lição e nesta lição temos por tema geral testemunhando ao mundo. E vamos ver no decorrer da mesma como é que nós testemunhamos ao mundo, como é que nós mostramos ao mundo a verdade, o conhecimento de Jesus Cristo, o Evangelho. Então, lhe convido a pegar a sua Bíblia, pegar a sua lição e nos acompanhar nesse estudo. O verso áureo está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2 e verso 15. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. E o verso da inspiração nos diz: devemos elevar a coroa de Cristo acima do brasão das autoridades terrestres. Esses dois textos pontuam alguns assuntos que nós veremos com bastante profundidade ao longo da lição. Então vamos deixar para comentar acerca deles quando surgirem no decorrer desse estudo. Vamos ao primeiro tópico: evitando tudo o que combate contra a alma. Irmão Joás, qual é uma das batalhas mais importantes e desafiadoras para cada peregrino? Primeiro, quem é esse peregrino mencionado aqui? E depois, qual é essa batalha que é desafiadora para eles? Então, Lucilei, o cristão, ele vive nessa terra como um peregrino. E ele não pode esquecer-se disto. Ele está aqui de passagem, né? E a maior batalha que existe é a luta contra o próprio eu. Então, muitas vezes nós não acatamos os conselhos bíblicos, quando aqui em Pedro nós encontramos que nós devemos nos abster dos desejos da carne, aquilo que é a nossa inclinação. E em 1 João apresenta alguns sistemas que existem, que é um desafio para a sociedade cristã num mundo capitalista, por exemplo, né? Quando a palavra de Deus apresenta: não amem o mundo nem as coisas do mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Então, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, não vêm de Deus, mas são coisas do mundo. Então, a cobiça da carne é algo comum no mundo carnal, no mundo de pecado, né? Mas o peregrino, o povo de Deus, não dá, então, rédeas soltas aos desejos carnais. A cobiça dos olhos é algo que também é impactante na sociedade. E o cristão deve viver de forma diferente, não viver desejando as coisas dos outros. E o terceiro ponto, eu acredito que é mais profundo, a ostentação de bens, né? Então, sinônimo de soberba da vida é algo assim bem desafiador, porque hoje em dia as pessoas querem parecer ter, né? Querem ter essa aparência, né? E às vezes quando tem, querem mostrar num sentido desnecessário, né? No sentido de mostrar para humilhar aquele que não tem. Perfeitamente. E é um desafio, né? Ser cristão no mundo capitalista. Porque as tentações existem, né? Sempre existem novas invenções. E a ostentação, ela não tem nenhuma harmonia com o Evangelho. Não tem nenhuma harmonia. Então,
deve haver uma grande preocupação com essa questão de viver uma vida piedosa, enquanto a sociedade vive com uma preocupação no parecer ter, né? Ter para que os outros vejam. E um pensamento adicional aqui, no desejado, na página 116, diz que Cristo suportou a prova do apetite, o amor do mundo e da ostentação. E mostra que a ostentação induz a presunção. Eu achei muito profundo isso aqui. Então, a palavrinha ostentação foi vencida, né? Jesus suportou. Ele venceu o apetite, ele venceu a ostentação. E o cristão deve entender que ele está aqui de passagem. Ou seja, quando a gente está em viagem, a gente preocupa-se com a situação. Não levar tanta bagagem se vamos fazer muitas conexões, né? Então, eu quero trazer esse paralelo aqui. Já que estamos de passagem, não vamos abarrotar o bagageiro da nossa viagem com muitas coisas que vão ficar aqui. Né? Porque pode acontecer disso pesar tanto E a mudar o ponto foco. de nos deixar aqui, É. nos prender aqui, né? Não vou chegar no local final. Tem tanta bagagem, acho que eu vou ficar por aqui cuidando da minha bagagem, né? Exato. Eu quero chamar a atenção para um outro aspecto que ainda a nota também pontua, é que quando os versos fazem menção de concupiscências carnais, muitas vezes a nossa mente é levada apenas ao assunto da sensualidade, prostituição, adultério, coisas do gênero, né? Mas aqui também nos chama a atenção para a questão do apetite. Apetite. A questão do desejo e a ânsia pelo comer de uma forma desenfreada, de uma forma equivocada. E talvez nós pensamos que não temos problema com a questão da sensualidade, da imoralidade, não temos problemas com a questão da ostentação, mas a hora que sentamos na beira da mesa, Aí fica não difícil, tem o né? que segura, né? E é um problema semelhante. Porque o comer em demasia ou de uma forma alimentos errados ou com misturas equivocadas, isso afeta a nossa mente. É por isso que a pena inspirada e é por isso que também a palavra de Deus nos chama a atenção para a questão da temperança, para a questão do apetite. Porque não afeta apenas o físico, que por si só já seria um problema, porque esse corpo é templo do Espírito Santo e nós somos mordomos, né? Sim. Precisamos cuidar dele. Então, apenas pelo fato de causar dificuldades físicas, causar algum prejuízo sobre o corpo, já estaríamos errados em agir dessa forma, Sim. com intemperança. Mas não é apenas isso. Aquilo que fermenta no estômago, às vezes, antes de trazer o mal sobre o organismo, primeiramente já traz o mal sobre a mente. Embotando o pensamento, tirando aquela clareza que precisamos ter, e Satanás se aproveita muito de ocasiões, de comilanças, daqueles que estão abarrotados ou estão fazendo uso de alimentos errados. Então, Satanás usa dessas situações para lançar as suas tentações. E daí, nessa fragilidade, as pessoas falam coisas que não deveriam, criam dificuldades de umas com as outras, ou às vezes blasfemam contra Deus. Enfim, um cuidado muito grande, somado a tudo aquilo que o irmão Joás já havia mencionado, ainda nós temos essa questão da alimentação. A boa notícia é que no final da nota apresenta uma vitória para o cristão, né? Nós não precisamos ficar desanimados porque já está prevista uma vitória. Então, por maior que seja a luta, o crente ainda pode vencer com a ajuda do poder divino, né? Então, essa é a boa notícia. Nós podemos vencer a sensualidade, podemos vencer o apetite pervertido, podemos vencer o desejo de ter as coisas para nos aparecermos perante os outros, né? Essa vitória pode acontecer em Cristo, que nos faz vencedor para o reino de Deus. Amém. Amém. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, se você se sentir à vontade, escreva nos comentários desse vídeo, escreva aqui no chat, sobre o que você tem lutado, contra o que você tem lutado dentro desse contexto aqui. E como comunidade nós estaremos orando em favor de todos aqueles que se manifestarem
porque o poder de Deus é o único poder que pode nos dar vitória sobre essas tentações, sobre essas dificuldades que todos nós, seres humanos, temos.